Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó Senhor querido, obrigado por esse momento aqui, em que o teu povo se reúne para estudar a tua palavra nesta escola dominical. Ó Deus, continua, Senhor, continua a nos alimentar, continua a falar ao nosso coração. Nós oramos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos estudando o tema cosmovisão, é um tema amplo, abrangente, e aí a gente está trabalhando algumas áreas específicas sobre esse assunto, e agora nós estamos refletindo sobre religião na cosmovisão cristã. Nós já vimos muitos aspectos importantes. Dentre os aspectos que foram ressaltados, nós vimos que a religião é um fenômeno universal. Todo ser humano é religioso. Por que que todo ser humano é religioso? Por quê? Porque que qualquer sociedade, qualquer tribo, qualquer etnia, mesmo se ela não tiver acesso a muitos recursos da modernidade ou da pós-modernidade, por que a religião está ali? Por quê? Porque Deus criou o homem religioso. Nós temos um sentimento, uma natureza religiosa. Por quê? Porque Deus nos criou para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós vivêssemos em conexão, em comunhão com Ele. Então nós temos essa sede pelo transcendente. E alguém que é um ateu, um agnóstico, um cético, como é que ele desenvolve a sua inclinação religiosa? Nós vimos que a inclinação religiosa, ela nos remete não somente para o transcendente, mas que religião é tudo aquilo no qual buscamos significado para a nossa vida. Então, a pessoa, o objeto no qual buscamos sentido para a nossa existência,
aquilo é uma religião. Portanto, há pessoas que às vezes não tentam um contato com um ser ou um suposto ser transcendental que ela crê, mas elas procuram em coisas significado, na fama, no dinheiro, nos diplomas, no conhecimento, na projeção social, no poder. O que é isso? Isso é uma expressão religiosa. Então, a religião é universal. Segundo lugar, nós vimos que há uma deturpação da religião. Há uma perversão da religião. Porque mesmo o homem sendo religioso, isso não significa que necessariamente ele está buscando a Deus. Ele pode ser religioso e estar longe de Deus. E como é que se chama a perversão da religião? Idolatria. A idolatria. O homem tem um anseio por Deus. Deus se revela no cosmos para esse homem. Esse homem é indesculpável, porque Deus se fez a conhecer a ele pela natureza. Salmo 19, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 20. Mas esse homem, ele está cego. Então ele não consegue por si só encontrar Deus. Mas ele tem uma tendência religiosa. E qual é a degeneração da religião? É a idolatria. Então ele adora a si mesmo, ele adora um animal, ele adora uma divindade que ele mesmo criou, a sua imagem e a sua semelhança. Nós vimos então que a perversão da religião é a idolatria. E um servo de Deus já disse no passado que um ídolo na mão é tão pecaminoso quanto um ídolo no coração. Há muitos que não têm um ídolo na mão, que não confeccionam nem se prostram a uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro, mas tem um ídolo no coração. Um ídolo no coração é tão danoso quanto um ídolo na mão. E Ezequiel fala sobre isso, que o povo de Israel, ele levantou ídolos no seu coração. E a gente já viu, ídolos podem ser coisas boas, podem ser até bênçãos, e que nós transformamos elas no sentido último da nossa existência. Então uma bênção se tornou para nós um ídolo. Gente que torna o carro um ídolo, torna a casa um ídolo, torna os filhos ídolos, torna algum outro bem ídolo, torna o dinheiro um ídolo. Uma bênção se tornou o significado último da nossa existência, se tornou um ídolo. Então, a perversão da religião é a idolatria. Como então nós podemos viver uma religião verdadeira? E nós estudamos que para isso nós precisamos da revelação. Nós precisamos de uma bússola. Imagine uma pessoa em uma grande cidade e ela não tem GPS, ela não tem placa, e ela está ali tentando se encontrar, tentando ir a determinados locais, e ela não consegue, ninguém diz para ela, ninguém explica, ela não acha ninguém que possa dar a ela uma informação precisa, e ela fica ali, rodando, sem achar o local. O homem sem a palavra de Deus, ele continua com um sentimento religioso, mas ele está perdido. Então ele precisa da revelação de Deus, e foi isso que nós estudamos semana passada. Ele precisa que a palavra de Deus, que a revelação especial do Senhor o guie, o dirija, o conduza, o oriente nesse processo. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3,
versos 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, então essa religião verdadeira, essa religião que vem de Deus, ela nos é concedida por meio da revelação. E nós vimos também, na última semana, que esta religião verdadeira, registrada na palavra de Deus, nos aponta para o único Salvador. E quem é o único Salvador? Jesus. Ele é, conforme João 14,6, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, vai ao Pai, senão por Jesus. Ele é, conforme 1 Timóteo 2,5, o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação à parte de Cristo, não há redenção longe de Cristo. E esse fato, por si só, deve ser um estímulo, irmãos, para que a gente pregue, para que nós evangelizemos, porque não há autorredenção, não há redenção nas obras, não há redenção em nenhuma divindade pagã, somente em Cristo. Então nós chegamos no terceiro aspecto desse ponto 3, a religião verdadeira, que é o aspecto da graça. Graça. Note bem, se você olhar, todas as religiões, todas, e aí eu vou denominar dessa forma, exceto o cristianismo, todas as outras religiões, elas buscam apontar um caminho que o homem trilha para a sua salvação. Todas as expressões religiosas, elas mostram que o homem, ele precisa fazer algo que o torne merecedor da salvação. Há sempre caminhos para a divindade, sejam eles regras, rituais, sacrifícios, sempre há algo que a pessoa precisa realizar pelo seu próprio esforço para ser salva. Dizem que houve uma reunião há muitos anos atrás, várias décadas, na Inglaterra. E naquela reunião, estudiosos estavam debatendo sobre qual o aspecto que diferenciava o cristianismo de todas as outras expressões religiosas. E aí alguns começaram a dizer, a ressurreição. Mas aí disseram, não, tem outras religiões que creem em ressurreição. E o debate continuava, e o C.S. Lewis, ele entra na sala, e é feita para ele a pergunta, qual é o compromisso, ou qual é a contribuição que só o cristianismo dá, o elemento que distingue o cristianismo de todas as manifestações religiosas. E o C.S. Lewis, na sua lucidez, ele disse, isso é fácil, é a graça. Somente o cristianismo, revelado na palavra de Deus, mostra que nós não somos salvos por algo que nós fazemos. Nós somos salvos por algo que Cristo fez. E isso é glorioso. E é também humilhante. Porque nenhum de nós pode chegar para Deus e dizer, Deus, olha aqui os meus feitos, Deus. Olhe, Deus, as minhas obras, olhe, Deus, olha o que eu fiz. Olhe, Deus, olha mais o que eu fiz. Olhe, Senhor, olha mais o que eu fiz. E é muito papel nessa Bíblia, né? Olhe, Deus,
veja as minhas obras, Senhor. Ninguém tem méritos para apresentar diante do Senhor. É graça, é somente graça, é favor imerecido. Então, a religião revelada, ela apresenta o caminho divino da graça, e esse caminho é Jesus. A salvação, irmãos, ela não vem por realizações humanas, ela vem por uma realização do próprio Deus. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, Efésios 2. Se você observar o texto, Paulo começa dizendo que Deus nos deu vida, mas logo depois ele descreve qual era o nosso estado. Havia 3 forças opressoras que nos escravizavam, 3 inimigos espirituais que nos mantinham no pecado. Quais eram esses inimigos? Os versos 2 e 3 nos mostram isso. Paulo diz no verso 1 que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e nós vivíamos segundo o curso deste mundo. O primeiro inimigo, o mundo, o sistema espiritual maligno, o sistema que se opõe a Deus, o mundo. Nós vivíamos, veja aí, verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, o diabo nos escravizava. E verso 3 diz que nós vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, isto é, a nossa própria inclinação ao erro nos escravizava. Então havia essas 3 forças opressoras que nos dominavam e que nos mantinham no estado de morte, e que alimentavam o pecado em nós: o mundo, o diabo e a carne. Mas no verso de número 4, há uma conjunção adversativa maravilhosa aí, que diz: mas Deus interviu em meio a essa realidade de morte que nós vivíamos. E Deus fez isso por quê? Porque a gente é lindo. Porque Deus olhou para a gente e disse: que povo maravilhoso, como é que eu vou viver sem esse povo? Não, Deus fez isso porque Ele é rico em misericórdia. Ele fez isso por causa da sua misericórdia. Ele fez isso por causa do grande amor com que nos amou. Ele amou não amáveis, Ele amou pecadores, como diz Romanos 5:8. E Deus, na sua misericórdia, o que Ele realizou? Verso 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, Ele nos vivificou. Versículo 5, mas Deus não apenas nos vivificou, nos reconectou com Ele. Verso de número 6 diz: tudo isso juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Mas Ele não somente nos ressuscitou, Ele nos exaltou. Ele nos fez assentar onde? Onde nós estamos assentados, irmãos? Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Onde é que você está? Você está em um templo presbiteriano? Você está na sua casa? Você está em algum ambiente? Onde você está fisicamente? Mas espiritualmente, em Cristo Jesus, nós estamos assentados nos lugares celestiais. O que são os lugares celestiais? É a dimensão onde Deus reina plenamente. Então Deus nos vivificou, nos ressuscitou e nos exaltou. Ele nos exaltou. E por que Deus fez isso? Observe que toda essa obra de Deus foi em Cristo Jesus.
por causa de Cristo Jesus. E nós a recebemos unidos a Cristo Jesus. Verso 7, Deus fez isso para que Ele pudesse mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E nós chegamos a esse versículo tão conhecido, em que Paulo explica: porque pela graça vocês são salvos. Graça é o favor imerecido. Graça é a causa meritória da nossa salvação. Nós somos salvos por causa da graça. Pela graça vocês são salvos. Mas qual é a causa instrumental da salvação? Ou seja, qual é o instrumento pelo qual nós chegamos à salvação? Esse instrumento é a fé. Eu vou dar uma comparação aqui pobre, tá? Alguém lhe dá uma viagem. Você não tem como fazer aquela viagem, mas alguém lhe dá. E diz assim: você vai para Disney, dá um abraço no Mickey. Tá? E você vai para um parque lá da Disney. Ou para 2, ou para 3, ou para 4. Depende da boa vontade e do dinheiro de quem está comprando a sua passagem. Muito bem. E ele compra a sua passagem. Tá certo? Ele paga a sua passagem. Ele paga os hotéis de lá. Refeição completa. E ele paga as entradas no parque. Tudo certo. Qual é a causa meritória nisso? É essa pessoa que está lhe dando isso. Mas como é que você chega lá? Você precisa de um transporte. Um avião. E ele pagou também a sua passagem de avião. Mas o mérito, a comparação é pobre, não é exata, não é precisa. É para tentar ajudar a gente a entender. Mas o mérito não é do avião. A passagem foi comprada por alguém. O avião é o instrumento que lhe leva até o lugar. O mérito é de fulano de tal que pagou tudo. Então, qual é a causa meritória da salvação? É a graça de Deus em Cristo. E qual é o instrumento pelo qual a gente se apropria disso? É a fé. Mas essa fé, diz o texto, que esta fé também não é nossa. Porque o texto diz: pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é o quê? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Verso número 9. Então perceba, irmãos, que as obras não são a causa meritória da salvação. Mas Paulo diz, no verso de número 10, que as obras são o resultado da salvação. Elas não são o pré-requisito da salvação, mas elas são o fruto. Verso 10, somos feitura dele, ou seja, o termo no grego aí é poema, de onde vem a palavra poema. Nós somos uma obra de arte de Deus. Deus fez de pecadores uma obra de arte dele. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui da nova criação, do novo nascimento em Cristo, para as boas obras. E essas boas obras que nós fazemos pós-conversão, essa nova vida que nós temos pós-novo nascimento, é mérito de quem? É naquele ditado que tem gente que pensa que está na Bíblia: faz por ti que eu te ajudarei. Faz por ti que eu te ajudarei. Deus ajuda a quem cedo madruga, e por aí vai. Aqueles ditados,
É isso. Deus nos salva e depois Deus diz: é com você agora, vai com tudo. Não. O texto diz que essas boas obras que nós fazemos pós-conversão, Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, tudo é Deus, irmãos. Tudo é Deus. A gente é só o veículo, a gente é só o vaso. É Deus quem faz. Tanto que Paulo diz em Gálatas 2:20: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, como cristãos, o que nós devemos fazer? Viver o mover de Deus, viver a vida de Deus em nós, e dizer ao Espírito Santo: Espírito, nos enche, Espírito, nos enche. Deus, que a tua vida flua em mim. Eu não posso por mim mesmo, eu não tenho condição. Então, Deus, flui a tua vida em mim, flui a tua vida em mim. É isso, irmãos, é isso. Essas boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Então, continuando aqui, perceba que o texto bíblico, ele vai nos mostrar. Volta aí, Igor, por favor, para o slide. Que a religião verdadeira, ela nos apresenta que a salvação, ela não vem por obras, ela vem pela ação de Cristo. E o próprio Deus, o próprio Deus, Ele providenciou um sacrifício, ou seja, a vida do seu próprio Filho, que o agradou completamente, e esse Deus, Ele dá a sua salvação aos seus eleitos, Ok. Isabela, tu vai levar o microfone para ela? Irmãos, até aí está claro? Tranquilo, né? Muito bem. Pastor, porque o senhor falou o cristianismo como sendo a única religião que exalta a graça. Aí a pergunta é: existem tipos de cristianismo? Todos eles são legítimos? Porque a gente percebe que existem vertentes que vão noutra direção, ou não? Biblicamente existe um tipo de cristianismo. Não há dois tipos de cristianismo, não há um cristianismo 2.0, HD, 4K, etc. Há um tipo de cristianismo. Agora, o que acontece às vezes é que o ser humano, na sua inclinação, ele pode simplesmente tentar mesclar o cristianismo com uma outra coisa, mas aquilo deixa de ser cristianismo. É como você, por exemplo, tem aqui um copo com água, está aqui a água, é água, e alguém coloca 10 gotas de veneno aqui, é água, mas se eu tomar eu morro. Então a água se tornou um veneno. Então, biblicamente falando, não há vários tipos de cristianismo, há um cristianismo, um único cristianismo, que não precisa ser melhorado, não precisa ser aperfeiçoado, porque ele é perfeito. Não sei se eu respondi a pergunta. Religião oficial. Eu me refiro à religião oficial, porque... Pode terminar. Porque... Santa, veja bem, irmãos. Existem... Vou tentar colocar mais alguma coisa, não sei se é isso que Isabela está pensando. Existem manifestações religiosas que elas podem ser denominadas de cristianismo, mas que biblicamente não é cristianismo. É uma mistura. Então, o que é que nós tínhamos, por exemplo, no primeiro século, e que Paulo combate em cartas? Você tem manifestações ali, você tem heresias que elas misturavam. Elas misturavam paganismo,
misturavam, ou um misticismo dentro dessa expressão religiosa pagã, elas misturavam judaísmo, e elas faziam essa mistura, as pessoas se diziam cristãs, mas tinha uma mistura ali de cristianismo, de judaísmo e de misticismo pagão, ou seja, aquilo não era mais evangelho. Então nem tudo aquilo que se chama cristianismo é cristianismo à luz das Escrituras, porque biblicamente falando, cristianismo não é somente a pessoa acreditar em Cristo. Eu acredito em Cristo, eu sou cristão. Isso é dito em termos de linguagem popular. Mas biblicamente, o cristão é aquele que segue a razão do cristianismo, o criador do cristianismo, que é Cristo. Então, à luz da Escritura, o que é cristianismo? É uma expressão de fé que segue a Cristo conforme Ele se revelou nas Escrituras. Porque alguém pode se dizer seguidor de Cristo, mas o Cristo que ele segue não é o Cristo das Escrituras. É um outro Cristo que ele criou, é um Cristo misturado, mas não é o Cristo que se revela na Bíblia. Então, só há um cristianismo à luz da palavra de Deus. Veja, ok? Então note, seguindo, passa aí, Igor, por favor. Se apagou, não foi? Está vendo? Então, seguindo, a religião verdadeira trabalhando o tema graça. O anúncio da verdade, próximo slide, por favor. O anúncio da verdade, ele não é feito, presta atenção, irmãos, por violência. Nós não temos capacidade, nem devemos usar nenhum tipo de violência na pregação do Evangelho. O anúncio da verdade precisa ser feito na dependência do ministério do Espírito Santo. Fé cristã, violência, seja física, seja moral, não se coadunam. Então, a religião fundada na graça, ela não se apresenta como uma série de pré-requisitos a serem cumpridos, nem formas rituais a serem seguidas para se chegar a Deus. Não é assim, irmãos. Mas a verdade cristã, ela é apresentada como um relacionamento amoroso, no qual o fiel busca agradar pela fé o Senhor que já o ama. Então note, nós não agradamos a Deus para Deus nos amar mais. Não é desempenho, irmãos. Então, aquela ideia que o indivíduo diz assim: Deus deve me amar um pouco mais hoje, porque eu tive um desempenho religioso melhor. O amor de Deus não se abala, irmãos. Então, nós buscamos honrar a Deus, não para Deus nos amar mais. Nós buscamos honrar a Deus porque Ele nos ama e nós sabemos que Ele é o Senhor e nós somos gratos pela sua salvação. É por isso que a gente busca agradar a Deus. Está claro isso? Então isso precisa estar sedimentado, irmãos. Essa ideia de desempenho, é o meu desempenho. Primeiro, não é o seu desempenho. O que nós fazemos de bom verdadeiramente é Deus agindo em nós e através de nós. E nós fazemos isso não é para Deus nos amar mais, mas em resposta ao amor que Ele já nos deu. Então a religião verdadeira, ela está firmada na revelação de Deus, na salvação somente por Cristo e na salvação unicamente pela graça. Mas aí vem um outro ponto importante, chamado comunidade.
Veja bem, a Bíblia diz que Deus cria o homem e tudo que Deus criou era bom. E isso é repetido no relato da criação. Há um determinado momento que Deus diz: não é bom. O que é que não é bom? Que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. E Deus cria a mulher. Então Deus, Ele não criou o homem para viver só. Ele não criou o ser humano para que ele fosse um solitário. E pós-queda, Deus não mudou isso. Eu já falei isso outras vezes aqui na igreja. Quando Deus manda Adão e Eva se multiplicar, o propósito ali não era somente que eles tivessem muitos filhos. Tem uma família grande. Era um propósito maior. Quando nós lemos a Confissão de Fé, quando ela trata sobre Confissão de Fé de Westminster, e ela vai tratar sobre casamento, e ela descreve alguns propósitos do casamento. E um dos propósitos do casamento é impedir a impureza. E outro dos propósitos que ela coloca é que o casamento foi criado por Deus para a propagação de uma semente santa. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, que os nossos filhos são santos, no sentido de serem separados. Então note bem, quando Deus manda Adão e Eva se multiplicarem, o propósito dele ali era a formação de um povo que o amasse. Deus queria um povo que o amasse, que esse povo fosse o seu povo e que ele fosse o Deus desse povo. À medida que você lê a Bíblia, grife uma frase que diz assim, mais ou menos assim: eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. Essa frase, ela perpassa a Escritura. Por quê? Porque ela delineia o propósito de Deus na história. Formar um povo que fosse o seu povo, e esse Deus fosse o Deus deles. O Deus desse povo. Quando você chega lá em Apocalipse capítulo 21, quando João tem a visão do novo céu e da nova terra, o texto vai dizer claramente ali, onde a história chega à sua consumação, onde o reino de Deus na sua plenitude invade a história, onde ou em que o novo céu e a nova terra é estabelecido. Apocalipse 21, versículo 3, diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Aqui está a síntese. Aqui está o propósito de Deus se concretizando. Deus formou um povo de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, e esse povo se chama igreja. E agora Deus está reunido com esse povo, e Deus vai reinar sobre esse povo, plenamente, perfeitamente, eternamente. Então note, a ideia é sempre de comunidade. A ideia é Deus atraindo um povo para si, que vai adorá-lo. Quando você pensa na religião verdadeira, a religião verdadeira implica, irmãos, em uma comunidade. Deus não pretende que eu e você sejamos ilhas. O propósito de Deus é formar um povo. Esse povo prenuncia, aponta para uma raça humana restaurada e prometida para os últimos tempos. E aí você tem algumas linguagens. Por exemplo, a Bíblia nos chama de família de Deus.
Isso implica o quê? Relacionamento. Nós temos um pai, nós temos irmãos. Relacionamento. A Bíblia nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso implica relacionamento. Uma outra metáfora da Escritura para a igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Corpo implica conexão, relacionamento, interdependência entre partes. E nós somos os membros desse corpo. Ou seja, irmãos, Deus não criou você, Deus não me criou para que a gente viva uma vida cristã isolada, desconectada, separada. É muito comum hoje pessoas dizerem assim: eu amo Cristo, o meu problema é com a igreja. Esse negócio dá certo? Não dá certo. É como você chegar para uma pessoa e dizer assim: Neto, eu amo você, o meu problema é com a sua mulher, Isabelle. Vai dar certo isso? Neto, ó, você é uma pessoa maravilhosa, mas a minha dificuldade é conviver com a sua senhora. Tem gente que faz assim na relação com Cristo. Ele diz assim: eu amo Cristo, mas o povo de Cristo, eu amo Cristo, mas os filhos de Deus, os irmãos de Jesus, eles são muito difíceis. Não tem como separar uma coisa da outra. Pense na analogia do corpo. Pense na analogia. Veja bem, nós somos corpo de Cristo. Cristo é o que nesse corpo? Cabeça. E nós somos o que? Membros. Muito bem. A mão pode dispensar o braço e o antebraço, mas ela não gosta do braço e do antebraço dela. Não, ela não pode dispensar. Ela precisa do braço e do antebraço. Os pés podem liberar os dedos? Não. O rosto pode dizer: olhos, não preciso de você? Não. Veja, há uma interdependência entre os membros. Mas não somente uma interdependência entre os membros, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Não tem ninguém na igreja que possa dizer: eu não preciso de você. Essa pessoa, ou ela é arrogante, ou ela é espiritualmente ignorante, ou ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode dizer na igreja: eu não preciso de você, eu não preciso do outro. Nós precisamos, porque Deus nos formou assim, aleluia. Deus nos formou dessa forma, para nós precisarmos uns dos outros. Há uma interdependência. Mas esses membros do corpo, a igreja, elas dependem, nós dependemos uns dos outros, mutualidade, mas nós dependemos da cabeça. Uma pessoa tem um traumatismo craniano, tem um AVC, o problema foi aqui, mas ele atinge tudo, porque é a cabeça quem comanda, quem lidera, quem governa. A igreja depende da cabeça, ela depende de Cristo. Os membros do corpo dependem do seu líder, do seu dono, que é Cristo. Então vamos imaginar, como é que uma pessoa diz assim: eu faço parte da igreja? Ou aquele conceito que precisa ser ajustado: eu sou igreja. Nós somos igreja. É comunidade. Não é eu sou igreja, nós somos igreja. Então imagina, uma pessoa diz assim: eu sou cristão, eu estou ligado à cabeça, mas eu não estou ligado ao corpo. Dá certo isso? Consegue imaginar essa cena?
Como é que eu vou estar ligado a Cristo, que é a cabeça, se eu digo eu não quero estar ligado ao corpo? Não tem como. Então Deus nos criou, irmãos, para vivermos em comunidade, em comunhão. E aí, eu vou parar por aqui. Deus estabelece sacramentos ou ordenanças, nós chamamos sacramentos. Tanto um sacramento quanto o outro, ele remete à ideia de comunidade. O batismo e a Santa Ceia. O que o batismo significa? A inclusão na comunidade da aliança. Então, quando uma pessoa ela é batizada, como dizia Agostinho, o batismo é o sinal visível de uma graça invisível. O batismo é o sinal visível de uma graça invisível. E o batismo é o sacramento que nos insere na comunidade visível, ou seja, na igreja visível de Cristo. E quando nós somos batizados, nós estamos dizendo: eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa comunidade, esse povo é o meu povo. Irmãos, é por isso que a gente tem que amar a igreja, irmãos. É por isso que a gente tem que amar se congregar, amar nos reunir, porque nós somos os filhos de Deus, o povo de Deus, o povo que Deus ama. E se Deus ama pecadores, por que eu não vou amar pecadores, se eu sou pecador também? Entende? Então, o batismo, ele indica isso. Nós estamos dizendo, pertencemos a um povo. E a Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? É a participação comunitária nos elementos que simbolizam o sacrifício do Redentor. Por que a gente se reúne para celebrar a ceia? Porque é para ser assim. A gente não diz assim, ó, no dia que você escolher lá, separa lá um pão, separa lá um suco de uva e pode tomar com sua família. Foi assim que Deus instituiu? Está com vontade de cear lá a Santa Ceia, fala alguma coisa lá, prepara os elementos e toma. Não é assim. Santa Ceia implica reunião, implica no povo de Deus estar junto, reunido, para junto participar do pão e do cálice. Mas tudo isso aponta o quê? Aponta para relacionamento, aponta para a comunidade. Então, quando a gente pensa em religião verdadeira, a gente precisa refletir a Bíblia como revelação da religião, Cristo como Salvador, a graça de Cristo como a causa meritória da salvação, e a comunidade como o ambiente onde nós crescemos espiritualmente. Próxima semana, se Deus quiser, a gente trabalha um pouquinho mais sobre comunidade, entra em um outro ponto e encerra essa parte da nossa série de reflexões sobre cosmovisão. Então, queria terminar estimulando você a confiar em Cristo, estimulando você a participar da Igreja de Cristo, estimulando você a se envolver com a Igreja de Cristo, estimulando você, meu amado irmão, minha amada irmã, a amar o povo de Deus, esse povo que é amado pelo próprio Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Pela cruz me chamou.